Olá, bom dia. Estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E eu abro essa edição com uma boa notícia para os consumidores que conseguiram economizar energia nos últimos meses. Se você faz parte deste grupo, saiba que neste mês terá um desconto proporcional na sua conta de luz. Consumidores de todo o país passam a receber na fatura deste mês o desconto referente à economia feita entre os meses de setembro e dezembro do ano passado. O programa do Ministério de Minas e Energia, lançado em 2021, teve o objetivo de incentivar a redução do consumo de energia no momento em que o país passava pela mais severa crise hídrica das últimas 9 décadas. Quem conseguiu economizar passa a receber o bônus na conta de energia de janeiro. A redução é de 50 centavos a cada quilowatt-hora, reduzido dentro da meta de 10% a 20% com relação ao mesmo período do ano anterior. Em todo o país, as distribuidoras devem dar um desconto de 1,62 bilhão de reais na conta de energia dos consumidores. E agora vamos falar sobre a flurona, que é a infecção simultânea por influenza e coronavírus e que vem causando preocupação em muita gente. Nossa reportagem consultou um especialista para explicar como isso acontece e quais são os riscos. Para a comunidade científica, a dupla infecção não é surpresa. Os especialistas da área médica já esperavam que o fenômeno pudesse acontecer. E o motivo é que o Brasil enfrenta duas pandemias simultâneas, do vírus influenza e do coronavírus. E ambos podem atacar o organismo de uma pessoa ao mesmo tempo. Daí, inclusive, surgiu o apelido flurona, que é uma junção de flow, que é gripe em inglês, e rona, que vem de corona. Sendo o coronavírus o vírus predominante agora, é esperado, então, que quando você tiver mais de um vírus, muitas vezes tem associação do corona com outro vírus. Como no Brasil está enfrentando uma epidemia de influenza, não era de se espantar que em algum momento a gente encontrasse também a associação do influenza e do corona ao mesmo tempo. Nós estamos aí com as variantes, com a Omicron, que é altamente transmissível, né, da Covid-19, e a Darwin, né, da influenza. Então, infelizmente, essa mistura aí não está sendo muito boa para nós, né? Vem sobrecarregando a todos, muitas pessoas gripadas, felizmente com sintomas leves na sua grande maioria. O termo flurona foi usado pela primeira vez em Israel, quando o primeiro caso de infecção simultânea foi detectado. No Brasil, pelo menos 7 estados já registraram pacientes que testaram positivo para a influenza e o coronavírus ao mesmo tempo. Só em São Paulo, 110 pessoas estão nessa condição. E o aumento desses casos já coloca as autoridades em alerta e tem causado bastante insegurança entre a população. A principal dúvida é: essa dupla contaminação aumenta o risco de internações e até de mortes? Bom, segundo especialistas, não há comprovação desse perigo. O que vai determinar a gravidade da situação é a condição do paciente. Pessoas idosas e com comorbidades devem ter atenção redobrada. A discussão, e essa é uma discussão médica, é se você ter 2 vírus ao mesmo tempo pode ter uma evolução pior do que ter somente um vírus. Se os dois eles podem juntar os efeitos ruins de um e de outro, piorando a evolução clínica do paciente, né? Com uma experiência ainda pequena em relação à associação de corona e influenza, porque isso está acontecendo mais agora, a sensação é que não, a gente não está vendo uma evolução pior nesses 2 vírus. E da experiência que a gente tem, principalmente em crianças, onde é mais comum fazer os testes que pesquisam os vários vírus respiratórios, combinações de outros vírus parecem também não representar um risco adicional. E essas 2 cepas aparentemente contaminam muito mais, mas também com sintomas menos graves, né? Então o que nós temos observado é isso, comorbidades, né? Então pessoas com comorbidades, hipertensão, diabetes, obesidade e idosos imunossuprimidos têm uma tendência a agravar o quadro mais, né, entrando numa síndrome respiratória aguda muitas vezes. A população em geral, que tem uma boa saúde, tem desenvolvido sintomas mais leves. É importante lembrar que os 2 vírus são respiratórios e as medidas de prevenção continuam sendo as mesmas. Uso de máscaras, distanciamento social, higienização das mãos e, claro,
a vacinação. A primeira coisa que eu acho que é fundamental é as vacinas, elas trazem um benefício enorme para a sociedade. Hoje, o número menor de óbitos que a gente vê em relação ao Covid são nitidamente decorrentes das vacinas. Isso também já foi provado que as vacinas da gripe, na população mais vulnerável, são fundamentais para diminuir os casos graves. Então, vacinação é algo que sempre vai existir. O principal sempre será a prevenção. Então, o uso de máscara é imprescindível. Em todos os locais que você vá, não ser um local aberto, se está num parque, numa praia, distante de pessoas, tudo bem, não usar máscara. Mas em qualquer lugar que você caminhe, que tenha pessoas próximas, fique de máscara, tome cuidado, porque esse é o principal foco de transmissão, é o respiratório, mas também a manipulação. Se você colocar a mão no rosto, na boca, e estiver contaminado, você também vai desenvolver a gripe. Então, cuidado com a manipulação, lavar as mãos sempre, água e sabão, uso de álcool em gel, o distanciamento. Precisamos manter a resiliência emocional, a força emocional para lidar com todas essas dificuldades de momento que nós estamos passando, mas isso é imprescindível. Ninguém pode abrir mão desses cuidados nesse momento, ou a situação vai ficar muito mais difícil do que a gente tem acompanhado. Ainda falando sobre coronavírus, a Prefeitura de Amparo, no interior paulista, publicou um decreto para proibir aglomerações e impor o fechamento do comércio até às 11 da noite. Além de festas e eventos, também foram vetadas as locações de imóveis para a temporada de veraneio, para comemorações e reuniões. As multas são de R$ 6.000 para o proprietário e de R$ 3.000 para o locatário. As medidas já estão valendo até o dia 31 de janeiro. A cidade registrou 194 moradores infectados pelo coronavírus. E os alimentos ficaram mais caros em todo o mundo em 2021. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o aumento médio anual foi de 28%. Em dezembro, houve ligeira queda de 0,9% em relação a novembro, mas uma alta de 23,1% comparada ao índice de dezembro de 2020. No que diz respeito ao conjunto de 2021, calculando as médias de todo o ano, o índice de preços dos alimentos da FAO foi em média de 125,7 pontos, o que é 28,1% a mais do que o ano anterior. O preço dos cereais atingiu seu maior nível anual desde 2012 e foi em média 27,2% superior ao de 2020, com um crescimento de 44,1% no caso do milho e 31,3% para o trigo. O índice de preços do arroz, por outro lado, caiu 4%. Já o açúcar subiu 29,8% em relação ao ano anterior e chegou ao maior nível desde 2016. As carnes registraram alta de 12,7%. Essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde, com Daniela Parisi. Obrigada pela companhia.